Olá, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Eu espero que sim, eu espero que todos vocês estejam bem, com saúde, protegidos. Que a família de cada um também esteja aí tudo bem, tudo em paz. Eu sou o professor Carlos Merlin, professor de filosofia. E é um prazer, uma honra, um privilégio, uma satisfação, uma alegria, um contentamento ter você aqui, meu querido e minha querida, para filosofarmos juntos, para buscarmos a sabedoria. Porque filosofia é isso, é o amor à sabedoria. E quem ama, busca seu objeto amado, não é verdade? Então vamos buscar o que amamos, buscar a sabedoria, filosofar, pensar profundamente, buscar o saber agir, o saber pensar, o saber sentir, o saber viver, o saber conviver. Tudo isso é filosofia, buscar o sentido da realidade, porque queremos ser tudo aquilo que podemos ser de melhor neste mundo. Bem-vindos! Vamos filosofar um pouquinho hoje, ainda sobre o tema da cultura de guerra que você já leu, já conversou, já pensou, já refletiu, né? Esse elemento está numa atividade que está na página 10, Ética e Cidadania, uma atividade muito bacana para a gente filosofar e pensar juntos. Olha só, talvez você já tenha se deparado com a cultura de guerra, cultura da guerra, em momentos de lazer e diversão. Vamos lembrar um pouquinho aqui o que é a cultura da guerra. Nós já conversamos, refletimos que a guerra sempre esteve presente na história humana, né? Sempre. E acabou gerando, e isso obviamente, infelizmente, né? Porque acabou gerando uma cultura cujos elementos da guerra estão ali presentes, como por exemplo, estratégia, competitividade, rivalidade, violência, né? Esses elementos são elementos que compõem uma cultura de guerra, né? São elementos que, se nós olharmos para a realidade humana, quando no contexto de uma guerra estão absolutamente presentes, né? Numa guerra você tem a estratégia, obviamente tem a violência, obviamente, e infelizmente, né? Temos a violência, temos a morte, temos todo um vocabulário próprio, uma tecnologia bélica, armamentos, mas tem ali alguns elementos que são de ordem puramente culturais, como por exemplo, rivalidade, né? Competitividade, estratégia. E esses elementos da cultura de guerra podem estar e estão presentes em outras atividades humanas. E aqui está dizendo nessa página 10, na proposta de Ética e Cidadania, que tem momentos de lazer e diversão. Vamos continuar pensando. Existem, por exemplo, diversos jogos que utilizam o tema para desenvolvimento de habilidades estratégicas ou mesmo como uma dinâmica para brincadeiras e competições. Então aqui está dizendo, meu querido e minha querida, que existem jogos, temos jogos que utilizam o tema, né? O tema da guerra, do confronto, né? Com o objetivo de desenvolver na pessoa que está praticando o jogo habilidades como estratégia ou a capacidade positiva de uma competitividade. Vamos ver um pouco mais para refletir sobre essa presença da cultura de guerra em lazer e diversão. Vamos lá. Muito bem. Nesses contextos, são exercitados a competitividade, rivalidade, energia física e mental, necessidade de enfrentar desafios, desejo de vencer e conquistar. Pausa. Pronto, meu querido. Aqui a própria introdução a essa atividade, ela já coloca elementos de uma cultura de guerra dentro do contexto dos jogos, né? Que jogos são esses? São jogos que, ao serem praticados, você está exercitando alguns elementos da cultura de guerra. Por exemplo, competitividade, rivalidade, desenvolvimento da energia física e mental, necessidade de enfrentar desafio, desejo de vitória e de conquista. Então, nós podemos dizer que esses jogos estão canalizando elementos da cultura de guerra para algo positivo. Sim, porque se nós falarmos de uma competitividade sadia, aonde o objetivo não é a competição pela competição, mas o desenvolvimento das habilidades de cada um dos competidores, aí tudo bem. Se estamos falando de uma rivalidade positiva, aonde o objetivo não é eliminar o rival, mas é superar o rival, porque sabendo que ele tem valor, identificando o valor do rival, do adversário, eu percebo que ele me ajuda a me superar,
né, a melhorar minhas habilidades, então essa rivalidade é positiva. Né? Todo mundo sabe que se eu pratico qualquer tipo de esporte e eu enfrento num esporte, digamos, pegar, por exemplo, o tênis. Se eu pratico tênis e eu vou enfrentando adversários muito pouco gabaritados, eu praticamente me desenvolvo muito pouco. Mas se eu enfrentar aquele que eu não consigo num primeiro momento vencer, esse meu rival me ajuda a superar as minhas limitações. Ele me tira da zona de conforto. Se eu respeitá-lo, vou aprender com ele. E ao superá-lo, estarei me superando. Uma rivalidade positiva com respeito no meio. Aí o desenvolvimento das energias físicas e mentais, necessidade de enfrentar desafios, né? Você vê ali um desafio para ser superado, o desejo de vitória sem violência e o de conquista justa. Até aí, elementos positivos que eu extraio de uma realidade absolutamente negativa ou da cultura de uma realidade negativa que é a guerra. Muito bem. Assim, algumas características pessoais e sociais dos seres humanos são focalizadas em atividades que se referem à guerra, mas sem as implicações de uma guerra real. Você já se perguntou qual a repercussão dessas atividades sobre os pensamentos e a convivência? Então, vamos pensar nessas atividades e pensar o que elas trazem para mim. Né? Vamos agora colocar alguns exemplos aqui para você concretizar o seu pensamento. O jogo de xadrez, o jogo de batalha naval. O jogo de xadrez, tudo indica que surgiu ali na Índia, ali por volta do século VI, mas é um pouco diferente, evidentemente, das características do jogo atual, mas ele já era chamado ali dos 4 elementos da guerra, então já era um jogo que nasceu de uma cultura bélica, de uma cultura de guerra. Né? Mas a gente sabe que esse jogo, muitas escolas colocam a atividade do xadrez justamente com objetivos pacíficos, desenvolver a concentração, capacidade estratégica, olha só, capacidade de pensamento lógico, e tudo isso com elementos de combate. Você quer vencer o adversário, enquanto você pratica o xadrez, todas essas qualidades humanas são desenvolvidas. Então, você está usando positivamente, desde que você sempre veja o seu adversário, o seu rival, com respeito, desde que a competição seja no intuito de desenvolvimento de ambos, tá tudo certo, é uma bela canalização. Né? Aqui você está vendo o jogo chamado de Batalha Naval. É um jogo que, segundo as tradições, foi criado pelo exército russo, soldados russos, durante a Primeira Guerra. Você conhece, né? Tem que fazer ali, afundar em tese o barco, né? O navio, com estratégia, com pensamento, com percepção ali, né? Os meridianos, né? Os paralelos e tal, jogar ali, acertar a linha vertical e a linha horizontal. Muito bem. Também com o mesmo objetivo. Estamos falando de afundar navios de maneira apenas imaginativa, né? Apenas no campo da imaginação, mas estamos desenvolvendo capacidade estratégica, percepção, atenção. Então, a pergunta que é feita na atividade é a seguinte: observando a presença da guerra em atividades de entretenimento, elabore um texto dissertativo sobre suas próprias reflexões a respeito do tema. Então você vai pensar em escrever um texto bacana sobre a presença da cultura de guerra na atividade de lazer. E eu sugiro até que você pesquise, por exemplo, nós não falamos aqui, além dos jogos de tabuleiro, tem os jogos de videogame, cada vez com uma realidade muito mais próxima, né? Muito mais impactante, não é verdade? E você já sabe, né? Pesquisas revelam que ficar nesses jogos com muito grau de violência, que simulam muito profundamente uma guerra, quase com um grau de realismo muito alto, isso pode trazer muitos prejuízos. Pode viciar, inclusive, porque se nós não soubermos dosar os nossos impulsos e desejos de competição, de rivalidade, de ataque, de conquista, de vitória, se nós não dosarmos isso, esses sentimentos tomam conta da gente. O sentimento, o desejo de vitória, de conquista, de competitividade, perde o seu caráter educativo, seu caráter lúdico e ganha um caráter viciante que vai ser de um prejuízo enorme para o seu desenvolvimento. Até porque o tempo gasto nessa atividade vai faltar na tua leitura, no teu estudo, no diálogo familiar, no relacionamento com a amizade, enfim. Tudo que é demais você sabe que faz mal. Então eu sugiro que você pesquise o que a ciência vem dizendo.
Não se trata de condenar todos os jogos e tal, não é isso. Mas é saber que o excesso de realismo, colocando em evidência os elementos da violência, da rivalidade, da competitividade, da conquista, isso colocado em muita evidência por muito tempo, acaba fazendo com que o nosso aspecto psicológico acabe se viciando. E aí, ao invés da gente adquirir as características positivas disso para o nosso desenvolvimento intelectual e pessoal, acaba nos prejudicando. Pesquise sobre isso, porque é muito bacana quando a gente sabe canalizar esses elementos da cultura de guerra para um desenvolvimento individual, pessoal. Ficar mais sábio, com pensamento estratégico melhor, respeitar o adversário, competir de maneira saudável, sabendo que o grande objetivo final é que todos possam se desenvolver em harmonia, não é? Sem sofrimento, sem vícios, sem perder o melhor da vida. Pesquise sobre isso, pesquise sobre esses elementos, pense na violência canalizada para coisas positivas, na rivalidade enquanto respeito ao adversário, né? Entendendo que ele pode me ajudar, capacidade estratégica, competitividade sadia. Monte um belo texto e você estará filosofando. Eu paro por aqui, deixo você com a atividade, mas você já tem todos os elementos para realizá-la. Um grande abraço do professor Merlin e lembre-se, use seu tempo com sabedoria para conversar com a família, com os amigos, praticar esportes, ler um bom livro, estudar, ser feliz. Tchau, tchau.